Gostaria de estar saudando a todos com meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, A Voz que Ama no Deserto, e você que está aqui pela primeira vez, você pode estar se cadastrando e também acionando o sininho para que a cada programação você venha a ser notificado, e a partir daí, o tempo sendo oportuno e você querendo, você pode estar conosco, refletindo aqui, meditando na Palavra de Deus em cada quadro aqui no nosso canal, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovem Surge Forte, onde estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição número 12. O tema central é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E o tema da mensagem tem como título, né, lição 12, o que você semear, ceifará. O que você semear, você ceifará. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Pai, perdão, nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e a esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor, de vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, nesse momento que aqui estaremos meditando sobre a tua palavra. Senhor, nos ajuda nesse momento em que estaremos meditando na tua palavra e conhecendo aqui, Pai, o conteúdo de mais uma lição dominical, cujo tema é tudo aquilo que plantarmos, nós já veremos, Senhor, de semear. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos sabedoria, para que nós possamos fazer, Senhor, o que é certo, a melhor escolha, e que os frutos da nossa ceifa seja o de gozo, de alegria, de comunhão, de paz, de plena harmonia dentro dessa comunhão que temos com o Senhor, Pai. Faz isso em nossas vidas, que nós te pedimos por cada jovem, Senhor, venha alcançar cada um deles, fazendo eles prosperar, Senhor, a cada dia mais na caminhada, na sua caminhada e no seu relacionamento com o Senhor. Faz isso, ó Pai, também salva aqueles jovens que estejam fora da tua vontade, que estejam, Senhor, aí dispersos por este mundo cruel, Pai. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tema principal, texto principal, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Resumo da lição: a espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. Estudamos na lição anterior, né, sobre a questão da luta constante que temos em nossa vida cristã, onde a carne ela pleiteia, né, com o Espírito Santo, para que nós não venhamos fazer aquilo que é agradável a Deus e, consequentemente, de grande benefício para nós. Isso por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, logo, quando estamos no centro da vontade de Deus e caminhamos dentro desse aspecto, no temor do Senhor, por certo, haveremos de semear, né, obediência, haveremos de semear entrega, resignação, né, haveremos de buscar sempre estar semeando fruto que glorifique a Deus e, consequentemente, isso só nos trará
será de muito benefício, caro jovem. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores e que ela também nos alcançarão. Gálatas 6, de 1 a 8. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, amados e querido jovem, não podemos já viver, né, ou dar um testemunho da nossa vida cristã a exemplo das mesmas atitudes que tínhamos antes. Eu não vou nem dizer, não vou nem pôr aqui a questão da atitude que o mundo, né, que o mundo faz, que o mundo toma diante de cada situação, mas a nossa anterior. Se nós irávamos fácil, se nós partíamos para o revide, se nós tínhamos palavra de baixo calão em nossa boca, isso já não pode ser algo, não pode nem existir em nosso meio. A gritaria, né? A parvoíce e tantas outras coisas em nosso meio não pode existir. O nosso testemunho é de que o fruto do Espírito, né, do domínio próprio esteja em nossa vida e a mansidão ela seja exercitada a partir desse domínio. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Lembremos da palavra de Salomão, quando em Provérbio ele diz que a palavra mansa, ela acalma o furor. E a palavra de ira, ela causa furor. Então, que nós possamos considerar. Nós não podemos ter as mesmas atitudes. Quando o Senhor Jesus estava certa feita com o discípulo, ali a questão do caminho de Samaria, um dos discípulos dele, alguns dos discípulos dele, perguntaram para ele se ele queria que eles orassem para cair fogo do céu. E diante daquela atitude, o Senhor Jesus repreendeu seus discípulos e perguntou para ele: de que espírito sois? Então já não podemos, é antagônico eu dizer que eu sou um cristão e ter atitudes agressivas. Ter atitudes, amado e querido jovem, agressiva. Não posso fazer isso. O velho homem, ele está crucificado com Cristo. Como lemos, estudamos a lição anterior. Nós temos que crucificar o nosso eu, nossa velha natureza, na cruz e não deixar com que ela saia desse lugar, mas que as nossas atitudes venham espelhar Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele até diz, né, em Efésios capítulo 5, versículo 1, para que nós sejamos imitadores de Deus. Logo, não podemos ser pessoas, né, que o nervo esteja à flor da pele. E quando falarmos com alguém, respondermos com alguém, precisamos ter palavras temperadas com sal, para que possa trazer edificação e deixar ali bem patente que nós servimos a Deus, servimos ao Senhor. Pois ele mesmo disse que um dos legados do seu jugo é que ele era suave, ele era manso e suave. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e os que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito,
Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui a lição vai ser até uma lição que vai trazer aqui, né? Vai estar robustecendo, né, a importância de alimentarmos, né, o nosso espírito, de estarmos inclinados às coisas do alto, às coisas de Deus, no que nós meditamos na lição anterior. O apóstolo Paulo só detém, no início do último capítulo, a tratar da forma como a verdadeira liberdade cristã pode ser vivenciada na comunhão dos santos. Para isso, ele destaca os seguintes pontos: como tratar o irmão que pecou, como pensar o que é correto sobre nós mesmos, para não nos enganarmos, como ter cuidado com o que plantamos, pois colheremos depois. São 3 pontos importantes que mostram, na prática, a espiritualidade que Deus espera que tenhamos, né? E sejamos testemunha fiel, né, do trabalhar de Deus em nossas vidas. Na medida que espelharmos ao Senhor, como comentamos na lição anterior, a nossa tendência é sermos pessoas inclinadas à humildade, à mansidão. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Primeiro ponto: como tratar dos pecados dos irmãos. A possibilidade de se cometer um pecado. Paulo nos diz que é possível que um irmão na fé seja surpreendido praticando algo que desagrada a Deus. A descrição feita não se refere a uma pessoa que vive pecando, ou que deliberadamente desobedece a palavra de forma costumeira. Aqui é tratado a respeito de um servo ou serva de Deus que cometeu um erro, um pecado, mas que não era intencional. A palavra restaurar, no grego, é catartizo, que trazia a ideia de colocar no lugar um osso que havia saído do lugar. É certo que fazer isso não é simples, e no mundo antigo poderia causar bastante dor, mas era necessário para a restauração do corpo. Ou seja, fala da atitude que precisamos ter com aqueles que, porventura, né, nós venhamos a... Deixa eu só ver aqui. Nós venhamos a testemunhar. Vamos colocar como se fosse um flagrante. Nem ele esperava e nem nós também esperávamos tal atitude de aquele irmão, daquela irmã que conhecemos e temos ele até como testemunha de um bom testemunho. Porém, aquele momento houve um deslize. Aquele momento houve a queda. É nesse momento em que precisamos, né, ter a direção do Senhor, tratá-lo como compaixão. Compaixão fala de tomar o lugar daquela pessoa. E usarmos de misericórdia, porque assim como ele pecou, amanhã, que o Senhor nos guarde, pode ser nós que viemos a pecar. Por isso é que precisamos, caro jovem, compreender que essa questão de pecar não deliberadamente como está aqui, como eu costumo dizer, mas como esse acidente na nossa jornada cristã. Nós precisamos entender que todos nós estamos passíveis. Por isso que Paulo lhe diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Mas que nós nos coloquemos no lugar daquela pessoa e busquemos da melhor forma possível, na direção do Senhor, pela sua instrumentalidade, poder restaurar aquela pessoa diante daquele momento e que nem sabemos os motivos reais que levaram ela a cometer tal fato. Mesmo como cristão nascido de novo, precisamos da ajuda do nosso próximo em alguns momentos difíceis.
A restauração de um irmão que pecou, se arrependeu, começa na casa, na comunhão, né, dos santos. É certo que há casos em que a disciplina na igreja deve existir. E ela é necessária, mas deve ter um caráter terapêutico. Se uma parte do nosso corpo sofrer um ferimento, tratamos dele. Mas há casos em que um membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que estão sendo administrados. Aqui fala, né, daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, que quando encontramos naquela situação, ainda que sejamos tão cuidadosos como poderíamos ser, ainda assim, aquela pessoa está sob efeito ainda dessa dormência espiritual. Por isso que precisamos estar orando a Deus, buscando a direção de Deus, não desistir daquele irmão, estar buscando sempre continuar com esse tratamento, entender a situação e buscar de todas as formas restaurar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, a condição da sua comunhão plena com Deus e liberto daquela situação em que ele vem estar passando por conta deste pecado que ele cometeu. O que define uma pessoa espiritual? A vida espiritual do cristão é um tema muito discutido na atualidade. No entanto, não é algo exclusivo do nosso tempo. Ele também era conhecido nos dias de Paulo. As pessoas buscam algo que lhe conecte com Deus ou com alguma outra divindade. Buscam reverenciar algo ou alguém que lhes oriente, que lhe dê um senso de direção e um propósito de vida. Um espírito de mansidão é apresentado por Paulo nesta carta como um sinal de espiritualidade. É provável que esse conselho tenha mais importância em nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram um campo fértil para brigas, contendas e disputa. Há crentes que amam ao Senhor Jesus, mas se veem envolvidos em um pecado e precisam passar por um processo de restauração. Observe que o Senhor não ordena através do apóstolo para que o mundo ajude um crente que pecou, mas sim eu e você, caro jovem. Nós vemos isso no Novo Testamento, a questão das pessoas esperar em nós um testemunho fidedigno na nossa confissão pública de que somos crentes, mas nós vemos isso também no Antigo Testamento, no texto muito usado a respeito de Elias, né? Quando aquela mulher falou para o seu marido: não é este que passa por nós todos os dias, um santo homem de Deus? Então, existe essa realidade. E por certo, essa conclusão desta esposa, buscando confirmação do próprio esposo, era as atitudes de Elias. Observe bem, era o fruto de Elias. Não era a roupa que ele usava, né, que identificava ser um profeta à luz do conhecimento dos seus compatriotas judeus. Mas sim, ela entendeu que ele era o homem de Deus, dado a atitude de quando eles passavam por ali. Ele deixava claro, né, pelas atitudes, pela mansidão, pelo diálogo, pela orientação por certo, como ele é um profeta, aquele casal, ela reconheceu então que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Que o Senhor, não só o Senhor, né, exemplo de Jó, tinha um testemunho do alto, mas também que nós possamos ter esse testemunho e que esse testemunho ele tenha como alvo único a glória de Deus. Ele ordena que aqueles que são espirituais, a igreja, ajudem esse irmão que caíram. Pessoas livres em Cristo valorizam tanto a liberdade que cuidam para que seus irmãos não só recebam os cuidados necessários se pecarem, como também buscam restaurar a comunhão àquele que se arrependeu, confessou e abandonou
o pecado. A nossa vida espiritual, aos olhos de Deus, não é medida somente pelos nossos momentos com o Senhor, mas também pelo nosso momento com nossos irmãos. Gritaria, grosserias, maus tratos vão na contramão do que Deus planejou para a comunhão com o seu povo. Não precisa demorar muito aqui, mas eu queria me apegar simplesmente a essa expressão do texto. A nossa vida espiritual, aos olhos de Deus, não é medida somente pelo nosso momento com o Senhor. Então eu indico você, como já fiz em outros vídeos, ler Isaías capítulo 1, de 1 a 17, e ler Jeremias capítulo 7, onde ambos os textos mostram um povo que louvava a Deus de boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Por quê? Porque aquela questão da adoração, de momento de culto, era apenas uma fachada. Porque ao sair dali, eles estavam se corrompendo, vivendo em pecado. E Deus, tanto um texto como o outro, busca eles, chamar eles ao arrependimento, para que pudesse ser restaurado. Isaías ainda dá garantia. E que se eles fizessem isso, os pecados deles, ainda que fosse como camisim, seriam branco como a pura lã. A nossa vida espiritual, já lemos, né? Foi o que acabamos de comentar. Terceiro subponto, todos podemos ser tentados. Ninguém está imune à tentação. Falamos no início, né? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Observe que no versículo 1 desse texto de Gálatas 6, nós encontramos também a exortação de Paulo a Timóteo, quando ele diz: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera, olha só, nestas coisas, porque fazendo assim, serás salvo e salvará aqueles que te ouvem. Observe, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina trata do que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. De mim mesmo é pelo que eu conheço quem eu sou. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Eu sei o que determinadas coisas que eu posso estar fazendo, ela pode até não estar dentro do rol de pecado que a Bíblia nos diz que é pecado, mas pode estar em meio aos embaraços, ao que a Bíblia chama de embaraço. E tanto um como o outro é prejudicial para a nossa vida espiritual. E isso, ter cuidado de ti mesmo, como Paulo diz para Timóteo, está falando relacionado ao que ele se conhece e qual seria a necessidade frente à doutrina de Deus em que ele teria que melhorar. E ele diz: perseverai nestas coisas. Em que? Quanto ao cuidado de si mesmo e o cuidado da doutrina. Que fazendo assim, né? Vamos ler? Vamos ler, fica melhor. 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui, Timóteo. Eu creio que seja 2 Timóteo, capítulo 3:16. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é 3:16. Não, é 4:16. Vamos ver. Também não é 1 Timóteo. Deixa eu mudar aqui. 1 Timóteo 3, se não for, eu vou para o 14. Também não é. Então é o 4 mesmo. 1 Timóteo 4, versículo 16. Olha só o que Paulo diz para Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, da doutrina, né? Outras traduções. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, olha só, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Esse te salvará não quer dizer estar relacionado a obras, mas está relacionado à doutrina. Na doutrina entendemos que é pela fé e não podemos sair dessa condição da fé e achar que podemos ter crédito no que diz respeito à salvação. Observe que Paulo diz:
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, ou seja, se pautando apenas no que diz as Escrituras a respeito do caminho e de como eu me encontro a contento e dentro desse plano, tendo o meu nome escrito no livro da vida e tendo essa confiança de que somente em Cristo Jesus e no mérito da cruz é que eu posso continuar crendo desta maneira e assim permanecer salvo. Não basta perceber quando um irmão falha, ou corrigi-lo com o espírito de mansidão. É preciso que estejamos atentos, vigilantes, para não cairmos no mesmo pecado. Se mesmo o Senhor Jesus, cheio do Espírito, foi tentado por Satanás após ter jejuado, mas também nós também podemos ser tentados em diversas áreas. Não se pode negar que o pecado tem uma força destruidora e que não estamos livres de, em algum momento, nos deixar levar pela antiga natureza e pecar contra Deus. O pecado domina a vida dos não salvos e tenta demover dos santos a comunhão com o Senhor. Irmãos, podem corrigir uns aos outros. E a igreja espiritual incentiva que os espirituais possam corrigir seus irmãos que falham. Da mesma forma que o medicamento busca tratar uma pessoa doente, somos chamados a tratar dos nossos irmãos que pecaram e demonstram arrependimento e vontade de trilhar novamente o caminho da comunhão com Deus e a igreja. E somente pela graça de Deus e direção é que nós conseguimos essa conquista, né? Porque o próprio Tiago diz que quando nós conseguimos que o irmão se arrependa, né? E confesse os seus pecados, diz que multidão de pecado naquele momento são perdoados. Segundo ponto, levai as cargas um dos outros. A palavra carga é a tradução da palavra grega paros, que traz a ideia de um fardo. Não é a representação de um pecado, mas de uma pressão, uma provação. Nem todos temos o mesmo desafio ou lutas. Há irmãos em nossas igrejas que passam por situações difíceis, que se tornam verdadeiras cargas, acrescentando peso na caminhada. Essas lutas podem ser uma doença na família, um desemprego, um divórcio, um luto, etc. Ou seja, o escritor, o professor busca nos incentivar aqui, à luz da palavra de Deus, a buscarmos minimizar essas situações, né, fazendo aquilo que esteja à nossa mão para fazer. Como o Tiago diz, não é saber que o nosso irmão está passando frio e falar para ele que Deus te aqueça ou que Deus te esquente, mas dar a ele aquilo que é suficiente para amenizar aquele frio que ele está passando. É preciso que sejamos sensíveis com nossos irmãos, na mesma medida em que desejamos ser compreendidos. Quem leva as cargas um dos outros, cumpre a lei de Cristo. Os judaizantes inseriram na igreja da Galácia a ideia da circuncisão como início da prática da lei para o gentio. Mas, se esses irmãos queriam mesmo cumprir a lei de Cristo e não a de Moisés, deveriam ajudar uns aos outros. Segundo, o que você acha de si mesmo? É notório que temos todos nós uma imagem do que somos. É possível que vejamos a nós mesmos de uma forma e Deus nos veja de outra. Assim como aconteceu com Laodiceia, né? Eles diziam de si para si mesmo que eles estavam cheios e de nada tinha falta. Porém, aos olhos de Deus, eles eram desgraçados, cegos e nu. Olha só o que diz o texto bíblico, Apocalipse 3, versículo 'Olha só o que ele diz. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Deus diz, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre,
e cego e nu. Aí o Senhor aconselha. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Então logo nós precisamos se ver no espelho das Escrituras, no espelho da palavra de Deus. Aí sim poderemos estar nos enxergando a caráter de como o Senhor nos vê. Um dos elementos facilitadores da tentação é a arrogância. Por isso que ele diz para que ninguém pense de si mesmo além do que deveria. É um cuidado que todos devemos ter, pois não raro acreditamos que somos mais do que realmente somos. É da natureza humana pecaminosa, arrogância, e por isso devemos cultivar um espírito humilde. Observe que Paulo apresenta esse pensamento através de uma hipótese. Se alguém cuida ser alguma coisa, ele se vale dessa premissa, não para apontar pessoas, sim para que seus leitores olhassem para si mesmo e não fossem descuidados. O orgulho pode nos fazer pensar que somos superiores aos outros, que merecemos muito mais do que nos é dado, ou que estamos sendo preteridos no trabalho, nos estudos e até mesmo na igreja. E tantas outras áreas da nossa vida, essa é uma tentação que sempre estamos passando por ela, sendo assediado, né? Se achar o tal, como aquele fariseu que era um estudante da palavra de Deus, conhecedor das Escrituras, e aquilo o diabo aproveitou, tomou aquilo para levá-lo ele a uma exaltação. Quando ele orando no templo, ele disse que ao Senhor que ele não era como aquele publicano que estava ao seu lado, mas que ele dava o dízimo, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Ou seja, tudo era uma realidade na vida daquele fariseu. Porque o Senhor não criticou isso. O Senhor criticou a motivação dele, que já estava dentro do campo da soberba, no campo da exaltação. Entenda, amados, que nós, caro jovem, não temos nada, principalmente no que diz respeito à vida cristã. Tudo nos é dado pela graça de Deus, segundo os tesouros e das riquezas que há em Cristo Jesus. O Senhor nos concede, tudo é uma dádiva. Tanto é que a palavra de Deus diz através de Tiago que as boas obras vêm do Pai das luzes, para que ninguém se glorie. O que é instruído na palavra? Uma pessoa que é abençoada, recebendo o ensino da Escritura, deve ter uma mente e um coração aberto à generosidade, pois aquele que está instruído passa o tempo aprendendo, entendendo um conteúdo e se esmerando em repassá-lo, para que o seu aluno possa crescer diante de Deus. A palavra instruir no grego é katechio, de onde vem a palavra catecismo, que significa instruir e ensinar. Uma pessoa espiritual compartilha o que possui com outras pessoas. E no caso do ensino bíblico, isso é uma ordenança. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem ensina precisa se qualificar, estudar, aprender e usar seu conhecimento para o crescimento do reino de Deus. Portanto, é justo que esse tipo de obreiro seja reconhecido na igreja e ajudado a cumprir o seu ministério. Então, como tenho incentivado, o canal A Voz que Clama no Deserto vem com essa intenção, de eu e você crescermos junto. Não de que eu seja ou você seja maior um de que o do outro, mas que junto aqui possamos refletir. E o tempo certo, você que está comigo, neste momento, Deus ele fala através do seu Espírito Santo ao seu coração, ainda que um comentário ou até mesmo somente na leitura do conteúdo. Eu tenho essa experiência vasta e diária de estar na escola dominical, estudei aqui com vocês na segunda-feira, relembrei
a lição, o conteúdo, conhecemos aqui junto. E quando chega ali no domingo, na sala de aula, o irmão vai ministrando e o Senhor vai ministrando ao meu coração, como não diferente ao demais coração dos irmãos que estão ali naquele momento. Basta somente, caro jovem, valorizarmos a palavra de Deus em nossa vida. Por certo, nós haveremos de crescer, de se desenvolver na estatura, agora olha só, perfeita de varão perfeito, na imagem do Senhor Jesus. E o que é que nos lembra a imagem do Senhor Jesus? Uma pessoa simples, humilde, que tinha domínio próprio, que vencia as tentações, porque era totalmente dependente do Pai. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, caminhando para o final, colhendo o que se planta. Deus não se deixa escarnecer. Então essa exortação de Paulo já deixa claro para nós, caro jovem, do que diz respeito ao contexto, ao texto anterior. Ele está falando para que tivesse cuidado de nós mesmos, o texto bíblico. Quando surpreendemos algum irmão em falta. Ou seja, Paulo, ao escrever isso para os Gálatas, que Deus não se deixa escarnecer, ele está falando das consequências, elas serão reais e serão fato tanto na vida de um como na vida de outro, se deixar se levar pelaquele engano, pelaquele erro. E por que Paulo diz isso? Porque os judaizantes, eles estavam prejudicando aqueles irmãos. Estavam levando os irmãos a apostatar da fé. Estavam levando os irmãos a crer como alicerce da salvação as obras, somada ao mérito da cruz de Cristo, ao sacrifício vicário. Então, eles sofreriam esta consequência e não era pouca. Se eles permanecessem naquela situação, era um inferno, era a perdição eterna. Porque ninguém é justificado pelas obras. O justo é justificado pela fé, diz a sua palavra. Como também aqueles que se deixassem se levar por aquele engano, por aquele pecado de heresia. Pode parecer estranho Paulo dizer que não se deixa escarnecer para a igreja, mas foi necessário. Em nossos dias, o Eterno tem sido apresentado erroneamente por alguns como uma divindade boazinha que existe para ser acionada quando alguma pessoa se vê em problemas. Quantas pregações têm sido veiculadas com o objetivo de mostrar um Deus, está em letra minúscula até aqui, que obedece às vontades humanas, que isenta os homens de seus pecados, sem que haja arrependimento. Aqui no nosso canal nós temos um tema, que futuramente estará na plataforma aqui do YouTube, você pode estar acompanhando, onde o tema diz: Deus soberano ou pedinte? Ou Deus, ele é Senhor ou é um pedinte? Como aquele hino dizendo que ele pedindo para que eu e você deixemos que ele usar cada um de nós. Deixa eu te usar para salvar, para curar. Deus pedindo, um pedinte. Como se nós fôssemos o quê? Autônomos. O próprio Senhor diz que a alma do Pai e do Filho são minhas. Aquela que pecar, essa morrerá. E hoje estamos dentro de um tempo tão difícil, amado e querido jovem, da questão da era digital, que nós vemos aí não só a questão do YouTube, outros canais, outras fontes de transmissão pela internet, mas o próprio culto, os próprios louvores, que colocam o homem no centro e Deus como um servo, como aquele que no momento da necessidade basta estralar o dedo, que Deus vai chegar ali para o socorrê-lo. Isso é um absurdo, mas é um fato. É o que nós estamos vivendo na realidade. Essa lição
ela vem justamente para nos deixar um alerta. Para entendermos que Deus, Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo e Ele requer de nós o devido temor, a devida honra, a devida reverência, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Cremos na misericórdia do Senhor, na sua presença quando invocado, e no seu poder de transformar situações. Mas isso não anula a nossa responsabilidade para com nossos erros. A expressão não erreis deixa claro de que quem pensa que plantará na carne colherá frutos, no espírito está agindo fora do conhecimento natural e espiritual. Paulo diz: aquele que é da carne é da carne. Capítulo 8 de Romanos. Você pode estar lendo depois ali. Plantando e colhendo. O que o homem semear, isso haverá de colher. A lei da semeadura é opcional, mas a da colheita é obrigatória. Observe aqui, caro jovem, a situação em que passou o rei Davi. Um homem de Deus, um homem tendo testemunho do próprio Senhor, que era segundo o seu coração. E fez o que ele fez. Porém, ainda que ele fez o que ele fez, no caso de Betseba de Urias, ainda assim, a palavra de Deus diz que ele alcançou o perdão de Deus. Ele alcançou o perdão de Deus. Porém, as consequências se seguiram daquela atitude dele. Porque há pecado, amados, que Deus ele nos perdoa. E quem sabe esse pecado em tempo, não precisaremos sofrer as consequências dele. Ou as consequências serão mínimas. Porém, certo é que no Senhor nós encontraremos um Deus misericordioso, compassivo e longânimo para com as nossas vidas. Porém, entenda que as consequências daquilo que plantamos, nós haveremos de colher. E certo é que diante do perdão de Deus, diante da renovação espiritual que o Senhor vier nos dar, saberemos como suportar esse período e passar por ele, como foi o caso de Davi. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Paulo não fala aqui da simples ação da natureza levando sementes pelo vento para serem depositadas em terrenos férteis, como ocorre com certas plantas. Paulo aqui foca a ação do homem ao plantar o que vai ser colhido no futuro. Deve-se ter em mente que há uma lacuna de tempo entre a semeadura e a colheita. Nem sempre as nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más, terão frutos imediatos, mas esses frutos um dia nos alcançarão. E oxalá que eles sejam frutos bons, frutos que venham trazer a cada um de nós paz em nosso coração e no nosso espírito. Carne e espírito como campos de semeadura. A carne e o espírito são terrenos férteis para serem semeados. Não é sem razão que no capítulo 5 o apóstolo fala acerca das obras da carne e do espírito. Dois terrenos, a que se dá a devida atenção, trazem seus frutos. Ao longo da carta, ele usa as palavras carne e espírito, algumas vezes. Ele queria que os Gálatas soubessem, e nós também, que essa luta é real, diária, e precisa ser levada a sério. Não basta saber quais são as obras da carne e o fruto do espírito. É preciso tomar uma decisão e semear na carne, e colher as obras da carne, ou semear no espírito e colher o fruto do espírito. Antes da conclusão, quero só passar aqui a data. 20 de novembro deste ano, se assim o Senhor permitir, não vier antes, dará essa mensagem aqui na plataforma do YouTube, no momento de reflexão, numa quinta-feira, dia 20 do 11, Deus soberano ou
pedinte. Tema cujo Salmo 24:1 dá início a esta reflexão. Concluindo aqui a lição, cuidar um dos outros com misericórdia, restaurar o irmão que pecou e vigiar no que semeamos, são orientações de Deus para os nossos dias. Há leis no mundo natural que não podem ser quebradas, e no mundo espiritual vale o mesmo. Se desejarmos ser tratados com misericórdia, caso pecamos, hajamos da mesma forma com aqueles que pecaram, conduzindo-os ao arrependimento e à restauração. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Então você, além de estar conosco neste momento, eu queria deixar essa dica para você, querendo. No canal nós temos aí mais de 1000 vídeos e eles estão todos dentro de coletânea, né? Chamamos de listas, né? Playlist, né? Que tem no YouTube. Então você pode estar aí no canal, clicando na playlist, você vai ver aí a playlist do Estudando Junto, do Jovem SUS Forte, Adolescente de Deus, Diga Não ao Modismo, Texto e Contexto, e Momento de Reflexão, que é o que tem mais vídeos. Já estamos chegando a mais de 350 vídeos, só no Momento de Reflexão. E com vastos temas, tanto de estudo, nos quadros de estudo, como também no Momento de Reflexão. Quem sabe, né, você deseje fazer isso, deseje meditar na Palavra de Deus, por certo, o canal A Voz do Clama no Deserto está a serviço seu, a teu serviço, à tua disposição, através de cada uma dessas reflexões, de toda a programação que assim o Senhor nos concede, que aqui nós venhamos a dividir nesse momento que passamos aqui no canal, tá bom? Vamos estar orando agora para o final desse estudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. E te agradecer, Senhor, por este momento que aqui passamos, Senhor, durante todo esse tempo conhecendo esse conteúdo. Pela tua misericórdia, fazemos algum comentário. Que isso tudo seja uma prática, Senhor, em nossa vida. Se torne algo prático, Pai. Nos dá graça, nos dá luz, nos dá, Senhor, de espírito de discernimento, para que nós possamos perceber, estar apercebido da condição, do momento e da melhor escolha que precisamos fazer, para que amanhã não venhamos semear, Senhor, frutos amargos, mas sim que venhamos semear frutos para a vida eterna. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.